Rafael, você apresentou uma dúvida aí sobre o uso de... Isso. Então vamos dar no pacote, não, na atividade, né? Então vamos lá. Deixa eu trazer o aplicativo certo. Onde está? Aqui. Esse é o aplicativo. Essa barra vermelha aparece aqui, Gabriel, ou Rafael, porque essa licença que a gente usa tem duas licenças de Project e ela está amarrada ao usuário, não é uma licença que você compra e bota na máquina. Então, uma licença está com um tutor, que é o Thiago. A outra licença está com outro tutor. Então, nesse caso, usando a licença para produção e fins comerciais, você não pode ficar trabalhando com software sem licença. Essa aqui não está licenciada para mim porque a licença está em nome de outros dois. A gente transfere de um para o outro. Mas como esse objetivo de vídeo aqui é para apresentar e não vender, então nós não estamos, digamos assim, quebrando nada muito fortemente quanto ao uso de pirataria. Mas é para mostrar a você o seguinte, você falou sobre o Jorge, que trabalha em atividades, em várias atividades, e o Jorge aqui, por estar 100%, aqui o Jorge aqui 100%, ele acaba tendo um conflito de simultaneidade. E aí você falou, eu queria colocar o Jorge não 100%. Vamos ver aqui, atividade, o Jorge não 100%, botar 50%. Em vez de botar um Jorge inteiro, vamos colocar Resource, vamos colocar 50% de Jorge, senão ele fica vermelho aqui, ó. Não é isso? Então aqui eu vou colocar embaixo, vou colocar Resource Usage, e aí a gente vê que o Jorge está sendo utilizado na coluna Peak é máximo, né? 1. Ele está sendo usado um aqui. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai zoom, tamanho do projeto. Nós estamos com a linha de base definida, temos um caminho crítico definido, e esse caminho crítico aqui não está se importando com o volume de Jorges, entendeu isso? Mas você não tem esse Jorge todo. Então a iniciativa que você teve foi colocar meio Jorge aqui, meio Jorge aqui. Dessa maneira você consegue distribuir sem superalocação. Então, ao invés de ver aqui um Jorge, eu tenho um Jorge aqui. Não, vou botar meio Jorge. E o outro aqui é o outro Jorge. Outro Jorge. Nesse aqui eu tenho o Eduardo também, que eu fiz de propósito. Então, olha aqui. Eu não tenho mais um problema por causa dessas duas, correto? Mas eu tenho um problema aqui por causa desse conjunto aqui. Então, esse conjunto, esse. Então, esse e esse aqui e esse aqui não poderão ter um Jorge, vão ter que ter meio Jorge. Então, já que é possível para o Jorge trabalhar dessa maneira. Então, conferindo, meio Jorge aqui, ó. Todo mundo aqui ficou meio. Tá? Dá para ver aqui embaixo que é mais fácil. Agora, tem essa aqui, não tem que ter meio Jorge, essa aqui não tem que ter meio Jorge. Então, aparentemente, você resolveu. E o Eduardo aqui trabalha o tempo todo na Hammock. Lembra da Hammock, não lembra? E tem aqui um Eduardo que trabalha também. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Então, como o Eduardo aqui não produz, ele é apenas supervisão, ele está fora da cadeia produtiva, e eu diria que isso aqui é atividade indireta, isso aqui é atividade direta. Eu vou dizer que o Eduardo aqui está aqui, mas ele é zero. Como é que é isso? Vou explicar. Ele está aqui, mas ele é zero.
Se isso é verdade, você não encontra o Eduardo com problema. Aqui, ó. Por quê? Porque ele é 0 numa, 1 na outra, mesmo que havendo simultaneidade, nesse dia em que ele produz, ele também supervisiona a própria atividade. E eu não sei como, é que nesse dia, olha o dia aqui, ó, nesse dia em que o Jorge trabalha aqui, tá vendo? Nesse dia em que ele trabalha aqui, ele supervisiona esse pedacinho aqui. Porque aqui ele consegue supervisionar ele mesmo, né? Aqui ele supervisiona esse pedacinho aqui. Você observou que eu botei 0 aqui e a Ramok sumiu. Eu vou voltar o Jorge para ser 1. Opa! Cadê a Ramok? Onde está a atividade que estava aqui? Ela virou um pontinho aqui, porque ela virou 0. É porque quando você tem unidade fixa e bota um 0 aqui, o cálculo fica doido e a duração muda. Então, vamos deixar o entendimento que o Jorge seria 0 aqui. Aí você conseguiria administrar isso. Tá bom? Uhum. Com isso você consegue... Não, aí você não bota 0. Você deixa em branco e nessa ferramenta você faz duplo clique e escreve aqui, consideramos que o Jorge trabalha aqui, para você não perder o registro. Mas vamos tentar fazer a Ramok de outra maneira. Eu marco Dondel e aí com isso ele não apaga o valor, ele apaga o link. Eu marco Dondel, ele não apaga o valor, ele apaga o link. E aí eu faço aqui Jorge 0. E ela encurtou, não foi isso? O que eu vou fazer? Copio a duração que me interessa, colo especial aqui. Bom, primeiro eu transformo isso aqui, em duração fixa. Duração fixa. Aí copio o que me interessa, Ctrl V, Special. Ele não quer botar aqui Não quer botar aqui. Tinha outra maneira de você fazer isso. Você travava a duração, travava a duração e travava o início. Mas nesse caso ele não quer atender nenhum dos outros. Vamos ver se vai. Pronto, voltamos ao que era antes de forma ilustrativa. Bom, você resolveu o seu problema. Agora, nós temos a seguinte condição. Deixa eu ver aqui. Tem alguém vermelho aqui? Tirando o Jorge, né? Aqui tem um Jorge 05. Jorge 05. Aqui tem o Eduardo. Acho que nós não temos ninguém com problema aqui não, né? Deixa eu ver. Opa, tem alguém aqui com dois Jorges ainda. Aqui, meio. Aqui é meio. Em algum lugar aqui nós temos demanda de Jorge. Vamos ver aqui. Vou botar dia a dia. Dia a dia. Aqui nós temos horas de Jorge. Aqui nós temos 4 mais 8. Ah, por que aqui está? É porque eu não botei meio. Então aqui é meio. Espera aí. Onde é que precisa de Jorge aqui? É aqui e aqui. Então vamos lá. É aqui que precisa de Jorge. Meio Jorge. E aqui precisa de Jorge.
meio Jorge. Pronto. Aí eu acabei com a superalocação aqui. Vou reduzir isso aqui para ficar bem pequenininho. E eu vejo que tem um problema aqui. Então, em algum lugar, ou seja, quando eu fiz Ctrl Z, eu devo ter estragado aqui alguma coisa. Mas várias atividades aqui seriam meio Jorge. Aí você consegue resolver isso. Então, aqui, 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 aqui e aqui é meio Jorge. Ainda deu um problema aqui nessa atividade, nessa aqui. Então aqui também é meio Jorge. Dessa maneira você acabou com os problemas de Jorge. Aí, essa aqui pode ser um. Agora, imagina, o Rafael, se isso aqui atrasar um pouco, vai paralelar com esse. E aí você vai ter que voltar a fazer de novo. Então, é uma coisa muito dependente do usuário, desculpa, do operador da ferramenta. Mas pelo menos você acabou com a superalocação e a pergunta é, vamos dar uma olhada nisso aqui. Imagina que essa atividade aqui chama-se atividade... Você mora onde? Sabe onde é isso aqui? Não? Então vamos dar um zoom. Um momentinho. Todas as letras. Isso. Muito bem. Então vou botar todo mundo 14. Então você conseguiu ver agora, né? Passo da... Então, voltando ao que a gente estava discutindo naquela suposta regra que você disse que não é uma regra. Passo da pátria e aqui é atividade Ingá. Sabe onde fica o Ingá? Muito bem. Dá para ir andando? Dá para ir de ônibus? Dá para ir de ônibus? Então tá bom. Entre essa atividade e essa atividade de 50%, uma coisa é garantida. Se ele todos os dias fizer 50% aqui e 50% aqui, ele tem um tempo de uma perda de produção, não tem? Então você não tem como mostrar isso aqui. Você vai ter que pensar, ai meu Deus, se ele vai ter perda de produção, eu vou fazer isso, ó. Ó, tá vendo? Certo. Então você percebeu que você precisa modelar a produtividade por conta da distância. Agora, se fosse passo da pátria, D223, tá difícil aqui. Nem sei o que é isso. O que é isso que eu apertei aqui? Gente! Ah, é? Eu não sei o que é isso aqui. Que maneiro. Já fiz. Caraca, é Ctrl D. Deixa eu ver. Ctrl D, Alt D, Shift D, não sei. D223. Aqui. Essa aqui é a sala D223. Essa aqui é a sala D225. Tem tempo de translado de uma sala para outra? Então, não vou nem considerar aquela parada que nós falamos, certo? Então, você como operador e modelador, vai ter que levar isso em conta. Ficou cinza?
Então, compartilhando novamente. Espera aí. Bom, então com isso, a ideia é que o operador ele precisa agora se ligar nesse acerto da duração. Quanto à supervisão geral, você colocar uma criatura de tamanho zero, você resolveria o problema. Só que nesse caso, por causa do uso da Hammock, a gente não está mais conseguindo fazer isso. Bom, aí acertamos aquele problema de duração. Mas você sempre que tiver reajustes no seu projeto, você vai precisar ficar procurando aqueles homenzinhos vermelhos aqui, para poder renivelar. Certo? Agora dá uma olhada nessa ferramenta aqui. Você tem mesmo projeto com as mesmas condições. Só que nessa ferramenta, você coloca o volume a ser produzido aqui. Ó. Isso aqui é o volume a ser produzido. Então faz conta que é 100 km, 100 toneladas, 3.000 quilos, 3.000 metros, 12.000 metros quadrados. Você tem um volume a ser produzido ali. Eu deixei 100%. É o Spider. Eu deixei 100%. E estou considerando duration, né? É a atividade que tem duração fixa. E quando eu coloco as criaturas aqui, você observa que eu tenho uma barra aqui de overload. Ela permite que eu calcule, ele calcula, e também permite que eu calcule o quanto de overload eu tenho. Aqui, ó. Eu tenho nesses dias aqui necessidade de gente que eu não tenho. Por quê? Porque o Jorge, olha o Jorge aqui, ó. Jorge. Esse rosinha aqui é recurso alocado. Tá vendo? A atividade é crítica, vermelha, e o recurso marrom, ele fica vermelho porque ele está 2 Jorge num só. Como é que eu faço para resolver isso? Bom, eu posso pegar o workload. O workload é a carga dele. Então eu boto 50. Igualzinho foi feito lá. Lembra disso? Então 50. Aqui eu não precisava nem de 50, que eu boto 100. Aí eu mando calcular de novo aqui. Ó, já sumiu o problema daqui. Aí voltamos àquele problema. E se for longe essa atividade? Então eu vou esconder o Jorge aqui. E se for longe essa atividade dessa atividade aqui? Eu teria que ajustar o tempo para que ele pudesse viajar, não é isso? Bom, então a gente não mudou muita coisa. Não quero chamar dele. Então não mudou muita coisa. Mas nessa ferramenta a gente tem a opção de trabalhar o produção. E eu coloquei aqui o Jorge trabalhando. Cadê que eu perdi? Aqui. Acho que é por aqui. Mais para cá. Aqui. Eu tenho aqui o Jorge trabalhando para fazer 100, um Jorge produzindo 1,79, o Jorge consegue fazer em 56 dias. Entendeu isso? Nesse caso, eu posso dizer o seguinte, eu tenho um Jorge, ou horas que precisa. Se eu botar aqui atividade, vamos lá, atividade, aqui, coloquei atividade, ele tem mais recursos, então ele fica com mais coisa, né? Então, vamos ver aqui. Olha, esse Jorge aqui, um Jorge, ele, para atender essa produtividade, ele tem que produzir, quer dizer, para atender 100 unidades dentro desses 56 horas, ele tem que ter essa produtividade aqui. Se não tiver, não vai. Então, vamos lá. Mas ele não tem, ele só tem um ponto. Esse Jorge, nessa atividade, que é uma atividade muito cansativa, ele é 1,5. Então, calcula
Aplica e calcula, então... Não, calcula a produtividade. Como você disse que a produção, o tempo é fixo, ele te pede isso aqui. Ele te pede isso aqui. Porque você disse que o trabalho é fixo, né? Se eu colocasse aqui que ele é capaz de fazer muito mais, deixa eu ver se vai. Não quer deixar porque eu travei que a duração fixa. Então vamos lá. Está aqui. Calculando a produtividade. Se eu colocasse assim, meio Jorge, meia 0,5, eu podia calcular a nova produtividade. Só que ele tem que ser mais esperto, né? Para ele produzir, bora, 0,5. 0,5. Calcular a produtividade. Mas eu não botei 0,5? Não é aqui não, é aqui. Ele é 0,5, é 50%. Eu estou mudando de cabeça, tem que mudar a cabeça. Quando acontece isso, qual é a produtividade que ele tem que ter? O dobro, né? Senão ele não faz a mesma coisa. Senão ele, naquele tempo. Isso. Então, vamos voltar a ser 100%. Vamos aqui, cara, chato. Vamos voltar a ser 100%? Voltar a ser 100%? Calcular a produtividade? E aí, já que eu estou todo mundo com 1, né? Eu posso mandar ele calcular por produtividade. Aí o projeto não vai durar a mesma coisa. A coisa se esticou porque eu tenho tudo usando o Jorge, né? Eu posso voltar ao que era antes e vou dizer que a carga deles não é 100%. A carga deles é 50%. Todo mundo. Vou ver se tem sobrecarga aqui. Tem sobrecarga, então boto todo mundo 50. 50. 50. Deixa eu ver se eu consigo fazer geral. Fio com 50. Deu. Então vou calcular tudo de novo. Vamos ver se vai. O que aconteceu? Tendo um Jorge só, mantendo a mesma produtividade. Tá baixa, não tá? Então, de novo, como eu tinha antes, eu fazia em 56 horas. Eu preciso dobrar isso aqui, 3,6. Se eu pegar isso aqui e botar 3,6 para todo mundo e calcular, eu vou ter o que eu tinha basicamente antes. E basicamente eu não terei, a menos das coisas que eu arredondei, né? Porque não era 1,6 mesmo, era 1,79. Então eu vou ter isso pelo normal. Eu botei 50%. Eu posso botar a verdade aqui, ó. Cada caso é um caso, né? E como eu só tenho um, olha só, eu ainda continuo com sobrecarga aqui. Ou seja, eu posso programar a duração da atividade em função do meio Jorge. E em vez de 1,79, é 3,58. 3,58 para todo mundo. Pronto, aí eu tenho uma realidade aqui. Quantidade agendada, quantidade que eu coloquei para trabalhar mesmo, a produtividade, porque senão ele não vai fazer isso aqui. Lembra que você botou meio cara em cada um? E assumiu que ele faz tudo
em meio expediente. O que você fez quando botou meio em cada um no Project é assumir que ele faz tudo em meio expediente. Isso. Agora imagina, você botou Jorge aqui, botou Jorge aqui. Para isso aqui, Jorge leva mesmo um dia. Para isso aqui, Jorge leva mesmo um dia. Quando você define 50-50, Jorge se vira, não é isso? Agora aqui não, aqui tu está colocando a produção real do Jorge. Então, se nas atividades que eu coloquei aqui, a produção dele for 3, e aqui a produção for 2,5, porque ele consegue cavar 3 metros cúbicos de areia por hora, mas é só 2,5 metros cúbicos de barro por hora. E aqui o coitado só consegue carregar 2 metros cúbicos de pedra por hora. Cada atividade é uma atividade, né? Aqui ele consegue carregar 6 metros cúbicos de isopor por hora. Quando você faz isso e manda calcular, ele redefine as durações. É claro, está ligado uma coisa na outra. Entendeu isso? Você poderia simular isso aqui? Você poderia simular isso aqui, colocando uma coluna chamada produtividade, uma coluna chamada volume necessário de trabalho, colocar aqui número de dias calculados pela minha fórmula. Está entendendo? Aí copia, Ctrl C, vamos, Ctrl C, botão direito especial, coisa e tal, cara, você botaria aqui produtividade, volume a ser produzido, descobre o número de dias ou de horas e bota aqui. Ia funcionar igual esse cara aqui. Só que você teria que criar isso aqui, né? E já gastou 3 campos numéricos. E fez uma ligação dinâmica. Ligações dinâmicas são muito instáveis. Entendeu? E quando você for colocar a realidade do andamento do progresso, você pode encontrar problemas porque o campo de planejamento tem fórmula. O campo real não tem fórmula. E um campo com fórmula que se ajusta com um campo real que não se ajusta, dá um andamento desajustado. Entendeu isso? Uhum. Bom, o bacana disso aqui é que você está fazendo o agendamento pelas durações. Mas você poderia mandar fazer com que ele nivelasse tudo pelos recursos. Aí ele faria uma distribuição, em algum lugar aqui, né? Ele faria uma distribuição onde não haveria sobrecargas aqui, ó. Não haveria sobrecargas. Se não fizer um nivelamento de recursos, você tem sobrecarga aqui. Mesmo com um percentual de meio-dia, né? Meio cara, colocando aqui a produtividade. Então, quando você faz nivelamento, você vê que a tela de nivelamento do Spider, quando você compara com a tela de nivelamento do Project, ela é um pouco mais detalhada, né? E você pode nivelar, inclusive, as criaturas, que é o Jorge e o Eduardo. Você pode nivelar também por materiais, dinheiro e outras coisas. Mas, só para analisar isso aqui, ele está reclamando que a supervisão foi adiada porque não tem... Quem? Quem que trabalha aqui? O Eduardo. O Eduardo trabalha aqui, ó. O Eduardo trabalha em 2 lugares, né? Aí ele deu uma esticada porque o Eduardo está ocupado aqui. Só tem um Eduardo, ele não tem como dividir. Mas eu podia fazer o seguinte aqui no Eduardo. Dá uma olhada aqui no Eduardo. Supervisão geral.
Já cliquei, hein? Vamos. Aqui, Resource, aqui, Eduardo. Olha aqui, ó. Onde é que está? Aqui, paguei, schedule, data. Calculate, continuous. Onde é que está? Não, é aqui, ó. Clique. O Eduardo está trabalhando aqui, não é isso? Eu vou dizer o seguinte, ó. O Eduardo pode trabalhar, mas se tiver 0 Eduardo, ele aceita. Ou seja, a Ramok vai funcionar e se o Eduardo estiver ocupado aqui embaixo, fica vazio lá em cima. Vamos ver se vai dar certo. Aqui. Em algum lugar aqui, Eduardo não está trabalhando. Aqui. Aonde está enxergando que eu não estou enxergando nada? Onde? Eu não estou enxergando isso. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ah, tá aqui. Nossa, não estava enxergando. Tá vendo que ficou magrinho? É porque o Eduardo está sendo trabalhado em outro lugar. Mas eu posso fazer pior aqui, ó. Clique, Eduardo. Eu aceito meio Eduardo. Meio Eduardo aqui. Tá? E aqui onde tem Eduardo, que eu não sei, cadê Eduardo aqui? Aqui é Jorge. Onde é que está o outro Eduardo aqui? Eduardo aqui, ó. Tem Eduardo aqui, não tem? Então eu posso fazer o seguinte, eu aceito que, nesse caso aqui, eu tenha 40% de Eduardo. Vai sobrar 10, né? Deixa eu mandar rodar. A barrinha está cheia ou está magrinha? Porque ele sabe que nesse período aqui, eu tenho como atender Eduardo. Só preciso de meio. Eu aceito meio. Ou aqui, em qualquer lugar. Mas nessa atividade aqui, eu aceito só nessa, meio Eduardo. Aqui eu poderia aceitar meio Jorge. Aqui, ó. Meio Jorge. Eu mantenho mas eu poderia ficar com meio Jorge aqui. Aí quando der conflito, não dá conflito. Então tem mais recursos. Mas, de qualquer maneira, fechamos o entendimento, mais uma vez, lembrando que você ajustaria a duração para compensar a produtividade. E ajustaria a duração para compensar a perda de tempo de translado dos seus 50%. Nessa aqui, você poderia se dar o luxo de ajustar a produtividade. Cadê a produtividade dele aqui? Eu não sei mais. Em algum lugar. Você poderia ajustar a produtividade dele aqui. Bom, já que ele vai até lá, eu não boto 3 de produção por hora. Entendeu? Eu boto 2,8, porque ele vai gastar 10%. É que nem máquina. Se essa máquina Jorge é usada aqui, se essa máquina Jorge é usada aqui, você não pode usar o mesmo índice de produção de máquina, porque aqui é para fazer tubulação de 3 polegadas. A mesma máquina faz tubulação de 10 polegadas. Mas quando ela vem para cá, então é 3,4. Nós não temos um tempo de setup aqui, mas nós temos... Eu podia aumentar o tempo, né? Eu podia aumentar o tempo da atividade, ou é melhor eu dizer que a produtividade não é tanto assim, porque ela tem um tempo de ajuste e a coisa fica legal, entendeu? No Project você vai correr atrás aqui, não se esqueça.
Uhum. 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 Olha só, anota tudo sempre aqui, né? Porque você não pode ficar sem registro. Agora, se você quiser enriquecer, ó, translado a B. E aí você. Mas é para essa, né? Aí fica difícil você ligar na outra, né? Então você não manda essa para essa, porque não é uma ligação, é um problema de recurso, né? Nessa ferramenta fica mais complicado fazer isso. De qualquer maneira, a ideia era mostrar e discutir a mesma coisa, falando sobre aquela regra de 5 quilômetros, que não é 5 quilômetros, não. É você se preocupar com o tempo, que é muito mole na ferramenta tu escrever qualquer coisa, né? 5 dias em. É, e tem que alertar isso. 5 dias em Itaguaí, meio expediente, com 5 dias em Macaé, meio expediente. Não dá para ser junto. Ah, não dá mesmo. Só se você trabalhasse se fosse no computador, se fosse na internet, se fosse na sala do lado, é outros 500, né? Mas não é o caso. Bom, Rafael, só para conversar sobre isso com você.